Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês acompanham comigo mais uma aula de ciências. Então vamos observar aí qual é a nossa aula de hoje. A nossa aula 76 de ciências, que traz como título De Olho na Tabela Periódica. E o nosso objeto de conhecimento é a tabela periódica, que a gente vai conhecer aí com um pouco mais de detalhes, a gente vai observar um pouco mais da sua história. Então fiquem ligados, a nossa aula começa agora. Então, a partir de agora, a gente vai estudar um pouco mais aí sobre a tabela periódica. A gente vai entender, né, como é que funciona, qual é a utilidade ali desse elemento. Então, olha só, a tabela periódica ela é um instrumento que vai nos auxiliar nos nossos estudos de química, certo? Não é preciso decorar toda a tabela periódica, calma o seu coração, você tem que somente saber interpretar a tabela periódica, né? Saber ali quais são os grupos, os períodos e um pouquinho de cada elemento químico. Então, a tabela periódica, ela surgiu ali da necessidade, né, dos químicos lá de muito antigamente, que começaram a estudar os elementos químicos, né? E eles tinham ali uma necessidade de organizar. Imagina ali eles estudando, trabalhando ali uma mesa cheia de elemento químico, tudo desordenado. Então surgiu ali a necessidade de classificar e organizar esses elementos químicos. E aí puderam chegar na tabela periódica, esse modelo que a gente conhece mais atualmente, que cada quadradinho desse que você está observando ali, ó, ele corresponde a um elemento químico. E ele tem lá o símbolo desse elemento químico, o número atômico e o número de massa. Então, com o passar dos anos, né, com o avanço desses estudos, eles puderam classificar esses elementos químicos de acordo com as suas propriedades e agrupando aí na tabela periódica. E como eu falei, a gente não precisa decorar toda ela. Ela vai ser sempre um auxílio ali nos nossos estudos de química, certo? Então a gente tem aí a nossa tabela periódica, que vai ser uma aliada dos nossos estudos e a gente vai continuar a observar um pouco mais sobre ela. E como nós já vimos, né, os elementos químicos eles estão agrupados ali na tabela periódica, mas foi preciso ali um pouco de estudo, né, alguns químicos ali há muito tempo para se chegar no modelo que nós temos hoje. Então a gente tem aí dois químicos muito importantes ali que trouxeram suas contribuições, né, para o modelo da tabela periódica que nós temos atualmente. O primeiro que a gente observa ali, ó, referente à história da tabela periódica, é justamente Dmitri Mendeleev, né, isso que a gente está observando aqui na imagem. Que ele que propôs ali o primeiro modelo da tabela periódica em 1869, como vocês estão observando ali. O que aconteceu, né? Ele tinha ali, estudava os elementos químicos e à medida que eles iam surgindo esses elementos químicos, eles iam sendo classificados então na tabela periódica, eles precisavam agrupar. E aí ele agrupou de acordo com essas propriedades os elementos químicos na primeira tabela periódica que foi sugerida ali por ele. E aí ele ia deixando alguns espaços em brancos, né, porque à medida que surgissem novos elementos químicos iam sendo inseridos naquele modelo. Com o passar dos anos, né, com o avanço ali dos estudos, esse modelo proposto ali por Mendeleev era muito básico, né, muito preliminar. E os novos cientistas, os novos químicos iam fazendo alterações, ajustes ali na tabela periódica. Depois do modelo proposto ali por Mendeleev, a gente tem as contribuições de um outro cientista, né, que é justamente Henry Moseley, como a gente pode observar aí na imagem. E aí ele já pôde descobrir quanto aos números atômicos. E nesse estudo dos números atômicos, ele pôde agrupar os elementos químicos em sequência de acordo com o seu número atômico. Então, o modelo que a gente tem atualmente, onde a gente encontra cada elemento químico organizado ali na sequência pelos números atômicos, foi por causa ali de Moseley, né? Então, na nossa história aí da tabela periódica, a gente observa esses dois químicos ali que foram muito importantes para a gente chegar nesse modelinho da tabela periódica que nós temos atualmente. Agora a gente vai observar os elementos químicos aí na nossa tabela periódica. Como nós já sabemos, estão todos eles agrupados aí. Nós temos um total de 118 elementos químicos na nossa tabela, onde nós temos 92 ali que são naturais, né? A gente pode encontrar na natureza, e o restante eles são artificiais, eles foram criados ali no laboratório pelo homem, tá? Então a gente está observando aí os elementos químicos e agora a gente vai ver um pouquinho ali deles, né, com um pouquinho mais de detalhe, não de todos, porque são muitos, mas a gente vai conhecer aqui alguns. Olha só, o primeiro que a gente observa, que é muito conhecido nosso aí, ó, é onde você está observando a prata. E aí nós temos o seu elemento químico, aquele quadradinho lá, que é representado pelo símbolo Ag, né? Mas aí, como é que o nome dele é prata, mas o símbolo é Ag? Ele vem do latim, né? O nome desses elementos químicos ali na tabela periódica, eles estão escritos em latim. Então, o Ag é o símbolo da prata. E a prata é um elemento que a gente encontra ali como nos talheres, né? Nos elementos ali feitos de prata, em algumas joias, por exemplo. Então, a gente está observando aí
um elemento químico, que é a prata, o seu símbolo lá na tabela periódica, e a sua utilização. O outro exemplo que nós temos ali de um elemento químico muito conhecido nosso é o carbono, né? A gente até já falou que o carbono está presente ali no nosso corpo humano, a gente já conhece um pouco mais sobre ele. E aí o símbolo do carbono é a letra C, né? Que é sempre a inicial daquele elemento químico. Então aí no caso do carbono, um exemplo onde ele pode ser encontrado é justamente ali, ó, naquela pontinha do lápis, né? Onde nós temos o grafite ali que é formado por carbono. Tudo que a gente encontra aí, basicamente, na natureza vai ser formado por carbono. O carbono vai estar presente também no nosso corpo. O outro exemplo que a gente encontra aí, um outro elemento químico na nossa tabela periódica, que é muito conhecido nosso, é o mercúrio. E o mercúrio ele é representado ali pelo símbolo Hg, né, que também vem ali do latim, e ele é encontrado nos termômetros, né, aqueles termômetros ali mais antigos, que tem um líquido no meio, aquele líquido é um mercúrio, né, e ele vai demonstrando ali a nossa temperatura. O outro exemplo que nós temos de um outro elemento químico também encontrado até mesmo nos alimentos é o potássio. E o potássio, né, ele tem o seu símbolo, que é a letra K, que como nós já sabemos, ele vem do latim, né, que quer dizer cálium. Potássio vem do latim cálium, então por isso que ele tem essa letra K. Então olha aí, a gente pode encontrar o potássio aí em alguns alimentos, como a banana, por exemplo, ele vai ser muito importante na nossa saúde, né, para a nossa alimentação. Então a gente está observando aí alguns dos elementos químicos presentes na nossa tabela periódica que a gente vai encontrar na natureza, nos alimentos, para a gente ter um pouquinho de noção e de ideia da nossa tabela periódica dos elementos químicos. Agora você vai observar comigo aí como está organizada a nossa tabela periódica. Então olha só, a gente vai observar que a nossa tabela periódica ela vai estar organizada ali em períodos e grupos, né? Mas o primeiro que a gente vai observar aqui são os períodos. Então olha só, observa lá no cantinho que eles estão numerados de 1 a 7, né? Então cada linha da nossa tabela periódica, como a gente está observando, ela vai ser numerada ali ó, de 1 a 7, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada linha dessa ali nós vamos ter elementos químicos ali organizados, né, de acordo com a sua característica. Então nós temos ali 7 períodos, como a gente pode observar, que são essas linhas ali na horizontal, que representa para a gente ali esses elementos químicos, certo? E aí nós temos também, ó, aqui embaixo, em verde, nós temos alguns elementos químicos que fazem parte ali do período 6 e 7, tá? Eles não estão separados, eles fazem parte ali, ó, daquele mesmo período lá, 6 e o 7, certo? Então a gente pode observar dessa forma como a nossa tabela periódica vai estar organizada ali em períodos. Nós vamos observar também que os nossos elementos químicos ali na tabela periódica, eles vão estar alinhados, né, agrupados também em grupos. Olha só, nós temos aí então os grupos, né, dessa forma nós temos a organização da nossa tabela periódica, que são os grupos, que eram chamados também de famílias, né? Mais antigamente era chamado de família. Alguns livros ainda trazem essa nomenclatura, mas atualmente a gente conhece ali como grupos, né? Então a gente observa que a nossa tabela periódica ela vai ser ali toda coloridinha, porque ela representa alguns grupos, né? E basicamente a nossa tabela ela vai ser dividida em metais, certo? Que são aqueles que têm ali um brilho característico, né? Tem uma boa condutibilidade elétrica, por exemplo. E também os ametais, ou também não metais, que é basicamente o contrário, já não tem mais tanto brilho, não são bons condutores, né? Ou também chamados de não metais. Além deles, a gente vai ter os gases nobres, né? Que representa ali aquela coluna ali em azul. E nessa tabela, como a gente está observando, mais especificamente, ela traz ali algumas outras representações, alguns grupos, né? Mas basicamente a nossa tabela vai ser dividida nesses grupos aí que nós comentamos, certo? Então dessa forma a gente observa a organização dos grupos, também chamados de famílias, da nossa tabela periódica. E olha só, agora a gente vai praticar um pouquinho aí do que nós estudamos na nossa aula de hoje, no nosso Aplicando. Agora que nós já estudamos ali sobre a tabela periódica, já conhecemos os elementos químicos, a gente vai praticar um pouquinho aí dos nossos conhecimentos no nosso Aplicando. Então vamos lá observar a nossa questão desse Aplicando. Já pega a sua tabela periódica que vai te auxiliar ali nos estudos e também na resolução dessa questão. Então olha só, nós temos aí a nossa questão, vamos fazer a leitura da nossa questão. Considere as 4 caixas abaixo que contém diferentes materiais residuais de uma indústria. Então a gente tem aí 4 caixinhas, né? A única caixa que contém apenas metais está indicada pela seguinte letra. Vamos observar aí quais são as nossas caixas, né? Então a gente tem a nossa primeira caixa,
que é a X, ela traz para a gente ali, ó, cromo, níquel e arsênio. Na caixinha Z, ela está cheia de alumínio, ferro e cádmio. Na caixinha W, a gente vai ter, ó, zinco, cobre e silício. E na caixa Y, a gente vai ter aí, ó, magnésio, chumbo e iodo, certo? Então, olha só, o que a gente quer saber aí? Qual dessas caixas, né, que tem somente metais? Vamos observar as nossas alternativas. Letra A caixinha W. Letra B, a caixa X. Letra C, a caixinha Y. Ou letra D, a caixinha Z. E aí? Conseguiram identificar? Então, marca ali aquela alternativa que traz para a gente a letra, né, que representa uma caixa que tem somente metais. Observa ali a sua tabela periódica. E aí, vamos lá para a nossa resposta? Então, olha só. A alternativa, né, que traz para a gente a caixinha que tem somente metais é a caixinha Z, onde nós temos lá ó, alumínio, ferro e cádmio, certo? Então, somente metais a gente vai encontrar na caixinha Z. Nas outras, a gente vai encontrar outros elementos químicos que são ametais, né, ou também chamados de não metais. Vamos observar aí no nosso comentário. Olha lá, o silício, o arsênio e o iodo são ametais, ou também chamados de não metais. Eles têm características diferentes dos metais, certo? Então, nas outras caixinhas, a gente vai encontrar esses elementos ali que são ametais, certo? Então, agora, a gente vai fazer um pequeno resumo da nossa aula nas nossas considerações finais. Muito bem, agora a gente vai fazer um pequeno resumo dos principais tópicos que nós estudamos na nossa aula de hoje, aí nas nossas considerações finais, onde nós estudamos sobre a tabela periódica. Vamos relembrar então, nós falamos ali sobre a tabela periódica, conhecemos como elas estão organizadas, né? E aí a gente viu que tem algumas contribuições, né, de alguns químicos ali que foram muito importantes para chegar no modelo que a gente tem atualmente. E a gente falou, né, sobre Mendeleev e sobre Moseley, né, que contribuíram ali através dos seus estudos dos elementos químicos para chegar no principal ali modelo da tabela periódica que nós temos atualmente. Além disso, a gente viu que essa tabela ela vai ser dividida ali em alguns grupos, né, e também os períodos. E nós estudamos sobre os elementos químicos, conhecemos um pouquinho de cada um deles. Nós observamos ali que o hidrogênio, né, ele tem características diferenciadas. Ele vai ser peculiar, ele não se encaixa nos outros grupos e ele não é um metal alcalino. Nós podemos falar também sobre os outros grupos que nós estudamos, como os metais, né? A gente viu que os grupos dos metais ali, eles são sólidos, né? Com exceção do mercúrio, que ele pode se apresentar na fase líquida também. E eles têm um brilho metálico e ótimos condutores, né? Eles são bons condutores elétricos. Nós também estudamos ali sobre os gases nobres, né? Como o nome diz ali, gases nobres, eles não se misturam, eles não precisam se misturar com outros elementos químicos, eles vão ser encontrados ali sozinhos na natureza. E aí, olha só, são gases, né, têm baixa reatividade e alguns são inertes. E nós falamos também sobre os ametais, vamos relembrar as características deles, né? Então, eles podem se apresentar ali em diferentes estados físicos, não brilham e são maus condutores elétricos, certo? Então, a gente pôde relembrar aí os nossos estudos sobre a tabela periódica, onde a gente pôde observar cada uma dessas características. Não esqueça de se inscrever aí nas nossas redes sociais, procura ali o Contraturno Digital para você ter acesso a mais conteúdos. Então, essa foi mais uma aula do nosso conteúdo digital. Muito obrigado pela participação e até a próxima aula.